amores e minhas amoras, papai tá com o Enem na mão, olha que coisa maravilhosa, prova branca, tá legal? Capinha branca aqui, ó, e vai fazer alguns comentários aí acerca de algumas questões que eu acho que vocês tiveram que resolver. Na verdade, eu tenho certeza que vocês tiveram que resolver. A primeira é a questão 12, tá certo? Fala do surgimento das cidades, fala da Grécia e da necessidade do surgimento das leis. Bom, minhas crianças maravilhosas, quem foi meu aluno, deu uma olhada, conferiu comigo as fichas lá no começo do ano, dá uma olhadinha, você que tem a ficha de Grécia ainda, minha, que a gente vai buscar tanto na Grécia como na região da Mesopotâmia o conceito, a aplicabilidade e a existência e o porquê de eu ter uma lei. Né? Para que eu vou ter um conjunto de leis? Para que eu vou ter um conjunto de normas? Qual é o sentido e qual é a objetividade? Dá uma olhadinha na tua ficha, tu que és do SOS Humanas e viu Grécia comigo, e vê lá se não tem. Né? Entre os vários propósitos que uma lei ou um conjunto de leis pode atingir, ela vai buscar justamente a isonomia, que é uma palavra que também é grega, né? Que significa o quê? Igualdade. Né? Basicamente, numa tradução a grosso modo, significa igualdade. E a questão, ela nasceu na sua letra A, isonomia. Beleza? E ela continua, né? E ela continua assim, ó, isonomia, igualdade de tratamento entre os cidadãos. A lei que serve para mim deveria servir, então, para todos os outros cidadãos pertencentes àquela mesma cidade. Tem um detalhe, né? O Enem não quer saber se você está tratando do cidadão mais rico, do cidadão mais pobre, se a lei se aplica ou se a lei não se aplica, não. Nós não estamos falando da aplicabilidade da lei, e sim da lei, né? Do porquê da existência de uma lei. Então, até agora, como gabarito preliminar, a alternativa que mais se adequa a essa questão é, então, a isonomia, letra A da prova branca, ok? E o texto vinha falando sobre isso também, já vinha meio que dando uma resposta de aluno, né? Todos os caminhos, né? Agora, um pouquinho, uma curiosidade aí sobre a questão, a 13ª questão da prova branca, tá certo? Eu tenho que passar aqui para ele também resolver. Fala de clonagem humana. Mas, professor, clonagem está muito mais para biologia? Clonagem está muito mais... Tá, mas no conceito em que essa questão está inserida, ela trabalha um comportamento que é a bioética, tá certo? Bioética, ela já tem uma discussão acerca dela desde 1970, tá certo? Um médico oncologista chamado de sobrenome Potter, não me lembro do primeiro nome dele, mas lembro que o sobrenome é Potter, ele vinha discutindo sobre o uso de animais e sobre o uso de seres humanos, pesquisas com animais e seres humanos, já ali em 1970. Por isso, então, eu tenho a utilização por ele do termo bioética, que é exatamente o comportamento, né, a parte de ética, é exatamente a forma como eu estou lidando com a vida. Por isso, a alternativa que até agora, como gabarito preliminar eu tenho para colocar para vocês, é a alternativa A novamente, que vai dizer que um dos objetivos, né, tá aqui a pergunta a clonagem humana é um importante assunto de reflexão no campo da bioética, que entre outras questões dedica-se a, e a resposta correta seria então até agora, eu não encontrei uma melhor, seria refletir sobre as relações entre o conhecimento da vida e os valores éticos, ou seja, o comportamento do homem. Então, galera, por enquanto, na minha parte é isso aí. Outros comentários vão surgir. Fiquem agora com a maravilhosa geografia do professor Ekimura. Você que estudou no SOS Humanas, vá na ficha, dê uma olhada, você viu isso. Até já. E aí, seres? Então, vou fazer aqui um comentário primeiro sobre a questão 5 da prova branca, que vem falando aqui que tem uma imagem. Isso aqui. Tem uma imagem de um índio e falando sobre a rede telefônica, né? Observação aí de como está escrito a telefônica e dá uma olhada na data, na época. Um texto aí, uma imagem que é datada de 1910. E a charge datada, pergunta, né? A charge datada de 1910, ao retratar a implantação da rede telefônica no Brasil, indica que, se você observar, a imagem ela está trazendo, não é, alguns pontos do Brasil. E aí eu tenho um efeito de territorialização nesse momento. Automaticamente, a letra correta possibilitaria a integração das diferentes regiões do território nacional, visto que, nessa época, eu tenho uma ligação entre zonas, entre regiões do país. Ok?
Então a letra certa seria a letra E, da prova branca. A outra questão que eu tenho a tratar aqui é uma questão muito fácil de geografia urbana, que ela tem a questão 28 da prova branca, que ela tem uma região metropolitana, Belo Horizonte, ok? Aqui. E nessa região metropolitana a gente sabe que existe um processo de hierarquia urbana, onde eu tenho uma metrópole e eu tenho as cidades dormitórias. E lá embaixo, no rodapé, ele vinha falando que a representação da imagem se tratava de pessoas que trabalhavam em um local e dormiam em outros locais, retornavam, né, para os municípios. Lembrando que eu tenho em uma região metropolitana a metrópole, que é a cidade-mãe, que vai atender às necessidades, e eu tenho as cidades dormitórias, então de manhã vai trabalhar, à noite volta. E nesse processo de região metropolitana é muito fácil eu ter um processo de conurbação, que seria a ligação das cidades. Como aqui em Recife, você está em Recife, vai para Olinda, né, você vai para Camaragibe, você não sabe, Jabotão, você não sabe onde inicia, onde termina. Muito fácil isso acontecer entre as regiões metropolitanas. Então, na prova branca, questão 28, a letra correta seria a letra D, que vem falando da conurbação entre municípios contíguos. Ok? Só antes de encerrar o vídeo, eu queria destacar a minha felicidade, né, em fazer parte, né, da vida de cada um de vocês que foram nossos alunos, né, das SOS Humanas. Dizer que a gente discutiu em sala de aula uma coisa que é justamente as leis federais, ou a lei federal, que coloca no ensino público a discussão da história afro e da história indígena. Discutimos isso em sala de aula, resolvemos questão sobre isso nos simulados e veio no Enem. Então a minha felicidade é uma felicidade completa e é a prova de um trabalho duro, de um trabalho extensivo que o SOS Humanas e que eu e que vocês vêm realizando até aqui. Novos comentários vão surgir ao longo ainda do dia de hoje, tá bem? E valeu! Feliz!